Olá, Fera GGE, estamos aqui mais uma vez para analisarmos a prova da UPE. Essa prova teve uma expectativa grande porque agora a UPE sofreu uma pequena mudança na avaliação. Nós temos a primeira fase sendo o Enem e a segunda fase é o vestibular convencional. E esse vestibular convencional estava sendo esperado porque não sabíamos se a prova vinha mais difícil, se ela vinha no mesmo nível. E ficou na expectativa, ficamos aguardando. Então a espera terminou, né? Vimos a prova inteira. Os alunos do GGE não tiveram maiores dificuldades na resolução dessa prova. A prova inteira foi tranquila de se resolver. Tivemos aqui uma questão que eu poderia ressaltar com uma análise um pouco mais detalhada, que é a questão de efeito fotoelétrico, a última questão. É uma questão de física moderna, mecânica quântica. Né? Chamamos a atenção também para a 19ª questão, que é uma questão do átomo de Bohr, mais uma questão teórica, simples de fazer também. Só a ressalva para que nós tínhamos falado em sala que a possibilidade dessa questão cair era imensa, né? Muito grande mesmo. A prova veio com uma distribuição melhor de assuntos, a prova foi mais bem distribuída. No passado nós tínhamos uma prova com 75% a 80% de mecânica, que é muita coisa para um assunto só, já que nós temos aí muita coisa para colocar na prova. E esse ano a prova de mecânica, a parte de mecânica da prova veio com 50%, veio metade. Ainda é muito, é uma grande quantidade de questões, mas já diminuiu em relação aos outros anos, e o que é bom também, né? Para o Fera, uma variedade maior de questões é mais legal. O gabarito oficial está tudo certo, a gente não tem nenhuma ressalva em relação ao gabarito, todas as questões estão perfeitamente dentro do gabarito. A primeira questão, uma questão de unidade de medida, onde o aluno vai trabalhar com unidade de tempo, né, tendo que fazer conversões de unidade de tempo, de segundo para minuto para hora, para achar a resposta, e associado também ao conceito de vazão e litros, né, unidade de volume para litros, unidade de volume de metro cúbico. Uma questão simples, apenas de transformação de unidades, né, sem maiores detalhes. A questão 2, uma questão gráfica. Nós chamamos bastante atenção dos nossos feras para essa questão de gráfico, que é a possibilidade de cair uma questão de gráfico de cinemática da parte de movimento e deslocamento variado, né, ou de velocidade, ou do deslocamento em função do tempo, era bem grande, foi isso que aconteceu. A questão foi um gráfico de uma partícula que se move com movimento retardado, com cavidade do gráfico voltada para baixo, e também uma questão teórica, né? Não tinha cálculo para fazer, não tinha nada mais de matemática, era uma questão teórica. Tínhamos uma questão envolvendo as leis de Newton. Na verdade, nós tivemos três questões envolvendo as leis de Newton. Essas três questões também de resolução tranquila, né? A questão 4 envolvia um ventilador que ventilava uma vela de um barco, e a pergunta era o que aconteceria, né? Será que esse ventilador seria capaz de aumentar a velocidade do barco, já que ele ventila a vela? Na verdade, isso não ocorre, né? Porque o ventilador está sobre o barco. Então, se nós analisarmos aí a terceira lei de Newton, ação e reação, a gente vê que as forças não vão ter resultante diferente de zero. O resultante vai ser zero, consequentemente a velocidade não aumenta. Tivemos uma questão de equilíbrio, que também foi chamada a atenção. Os 3 últimos anos anteriores não caiu questão de equilíbrio, nem de corpo extenso, nem de ponto material, e aí caiu agora uma questãozinha, uma comparação entre dois sistemas de um ponto em equilíbrio. Bastava o aluno fazer um desenvolvimento matemático simples que chegava à resposta. Uma questão também envolvendo energia, né, onde as partículas iriam girar devido à diferença de massa entre elas estão presas numa circunferência, elas iriam girar devido à gravidade. E a forma mais simples de resolução dessa questão seria usando o centro de massa da linha que une as duas massas. Se você fizesse com o centro de massa, resolveria também com uma certa facilidade. Uma questão de empuxo, a questão de hidrostática é sempre presente nas provas, né? Nos anos anteriores caiu o teorema de Stirling, caiu o princípio de Pascal, agora caiu Arquimedes, né? Tivemos a questão de empuxo. A prova teve 3 questões envolvendo termologia. Geralmente vem uma questão, ou máximo 2, né? 2 de óptica também. Então, nesse caso aqui dessa prova, nós tivemos apenas
uma de óptica, muito simples, uma resolução de aplicação de fórmula. A questão estava realmente fora do contexto da UPE, muito fácil de resolver. E 3 questões envolvendo a termologia, uma de dilatação e uma de laser termodinâmica e uma de gases. As 3 também de resolução tranquila. A de laser termodinâmica é uma questão teórica e a de gases uma questão, dá um trabalhinho, você tem que desenvolver aqui o equilíbrio, né, do êmbolo. Desenvolvendo o equilíbrio do êmbolo nas 2 situações que ele propõe, você resolve a questão facilmente, usando o conceito de equação de Clapeyron, né, para resolver. 2 questões de MHS, que também não é uma coisa muito comum. O MHS é um tipo de assunto que não é muito comum nas provas, mas caiu 2 questõezinhas. A questão número 13 de pêndulo, a questão número 14 é uma questão que envolve a oscilação de uma massa sobre a onda do mar, né, o movimento harmônico. Então era só analisar aí a oscilação, usando o gráfico para isso, você acharia facilmente a equação da posição e função do tempo. Depois nós tivemos questões, 2 questões envolvendo eletricidade, uma de eletrostática, que é atípica na UPE, uma questão de densidade de corrente, de densidade de carga elétrica, e uma de associação de resistores. Eu só chamo a atenção para essa de associação de resistores, porque é uma associação não muito convencional, né? Ele pega um fio e divide o fio em 2 partes, então o aluno teria que perceber aí que é uma associação em paralelo de 2 resistores. Fazendo isso, aí não teria maiores problemas. Uma questãozinha de força magnética. A força magnética está sempre presente nas provas de alguma forma. Dessa vez veio a força magnética sobre um fio. O texto da questão ele não menciona que o fio está na vertical. A barra não está na vertical, então o aluno teria que observar as respostas ali, que está para cima, para baixo. Então ele identificaria que é na vertical e teria que colocar o peso como um fator ali de equilíbrio também. Fazendo isso, a resposta ficaria tranquila, não teria mais dificuldades em resolver. Uma questão de indução eletromagnética, as 2 possibilidades de magnetismo foram colocadas na prova, isso é bom, uma de indução e uma de magnetismo mais comum. E para finalizar, fechar com chave de ouro, como todas as provas aqui de Pernambuco, 2 questõezinhas de física moderna de resolução tranquila. Bem, fera, o que nós temos para dizer sobre a prova é isso. A prova foi tranquila, não teve um grau de dificuldade elevado como nós esperávamos, então todos vocês devem ter tirado um notaço. É isso aí, um tchau para todos, um grande abraço e vamos nos preparar agora para a Federal.